Fala galera! E aí Sky, tudo bem com vocês? Galera, eu tô muito feliz, eu tô muito contente, tem sido muito gostoso ouvir, acompanhar e saber do que Deus tem feito aí na sua vida, Deus tem feito através desse grupo, através desse momento que a gente está junto. Eu sei que Deus vai fazer coisas grandes, coisas lindas em mim e em você, então fica com o teu coração aberto, atento ao que Deus tem feito, porque é só o começo. Deus tem muito mais para mim e para você. E hoje eu quero falar com vocês a respeito de nós somos chamados para fazer discípulos. A ordem para fazer discípulos, a grande comissão. Nós somos chamados para fazer discípulos. E para falar a respeito disso, eu quero voltar lá na Bíblia com você um pouquinho. Imagina você na pele dos discípulos. A Bíblia conta que existia uma expectativa imensa no povo de Israel a respeito do Messias que viria. Eles passaram anos esperando por aquele que iria restaurar Israel. Anos e anos esperando. Então, de repente, no meio deles surge um cara chamado Jesus. E Jesus anda entre eles e muitos olham para Jesus e falam: esse é o Messias que havia de vir. Principalmente os seus discípulos. A Bíblia conta que os discípulos andaram por 3 anos com Jesus. E nesses 3 anos, eles viram muita coisa acontecer. Cegos viram, surdos ouviram, coxos andaram, a mão que estava retraída foi esticada novamente, mortos ressuscitaram, aleijados passaram a caminhar. Sabe, milagres sobre milagres sobre milagres. Eles experimentaram aquilo. E além de tudo, imagina, eles experimentaram andar com Jesus. Todos esses textos maravilhosos que eu e você lemos na Bíblia e nos enchem, saindo da boca de Jesus direto para o ouvido deles. Imagina. E obviamente dentro deles uma esperança explodiu. Uma convicção imensa surgiu dentro deles porque o Messias, Jesus, ele veio. Ele está aqui, ele anda comigo, eu sigo ele. Ele é meu discipulador, ele é meu amigo. Aliás, ele fala, né? Vocês agora me chamam de amigo. Eu não mais os chamo de servo, mas os chamo de amigo. E aí eles viveram nessa vida, nessa expectativa. Mas chegou um dia que Jesus morreu. Jesus morreu. E junto com a morte de Jesus, coloque-se agora no lugar dos discípulos. Morreu a esperança, a certeza, a convicção, tudo morreu junto com eles. Mas Jesus os havia chamado para fazer discípulos. Veja só o que a Bíblia diz pra gente lá em Lucas capítulo 5. Lucas 5. Certo dia, Lucas 5, versículo 1. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. Uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele viu à beira do lago 2 barcos, que haviam sido deixados ali por pescadores, e eles estavam limpando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se no barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. E a todos disse: lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, nós nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas sobre a sua palavra, mas por quem és tu quem está dizendo, eu vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-se de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito.
assim como Tiago e João e os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Olha o que Jesus fez aqui nesse momento. Jesus deu uma visão para Pedro. Pedro, ele entendia a vida dele como pescador, ele entendia que a vida dele era assim, mas chegou um momento que Jesus interveio na vida dele e falou: Pedro, lance a rede, faça o que eu estou falando, me obedeça, me siga, seja meu discípulo. E ele o fez, e as redes se encheram, e ele ficou assustado e perplexo com aquilo que tinha acabado de acontecer. Nesse texto, o número de peixes é uma visão para Pedro. Jesus estava implantando no coração de Pedro, Jesus estava implantando na mente de Pedro aonde ele podia chegar. Quando Jesus logo depois fala: ei, a pesca, os peixes, não é o seu objetivo, não é a sua vida. Você, a partir de agora, Pedro, é pescador de homens. Na mente de Pedro, eu entendo esse texto como Jesus fazendo uma referência. Pedro, as suas redes estarão cheias. A sua vida é eficaz. A sua vida, Pedro, faz diferença. A sua vida, Pedro, é para pescar homens. Pedro, a sua rede vai estar cheia. E Pedro seguiu Jesus, viveu esses 3 anos, como eu falei para vocês, até a morte de Jesus. E depois que Jesus morre, o que acontece com Pedro? Pedro esquece do seu chamado. A Bíblia conta que os discípulos voltaram a fazer aquilo que eles faziam antes de ter andado com Jesus. E a gente vê isso lá na Bíblia de novo, em João. Abre aí comigo em João 21. Olha que coisa linda. João 21, versículo 1, diz o seguinte: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem de Tiberíades. E foi assim. A Bíblia é clara, foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, o chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco. Mas aquela noite não pegaram nada. Você já viu essa história, não? Mas aquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram a rede e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo isso, vestiu a capa. Olha, vestiu a capa. Presta atenção. Vestiu a capa. Alguém veste a capa para pular na água? Pedro vestiu a capa. É incrível. Simão Pedro, ouvindo isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, um peixinho sobre as brasas e um pouco de pão. E disse-lhes Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. O que aconteceu com Pedro nessa hora? Nessa hora, Jesus fez algo maravilhoso na vida de Pedro. E eu acredito que ele vai fazer na minha e na tua vida também. Jesus lembrou a Pedro qual era o seu chamado. A hora que Pedro viu aquela rede cheia,
a Bíblia conta que ele vestiu a capa. Existe um significado aqui. Pedro se lembrou lá de Lucas 5, assim que Jesus havia chamado, 3 anos atrás. Pedro se lembrou. Pedro se lembrou do chamado e de quem ele era. A hora que ele viu a rede cheia, ele falou: a minha rede vai estar sempre cheia. Eu não sou mais pescador de homens. Desculpa, eu não sou mais pescador de peixes. Eu sou pescador de homens. Veste a capa. Quem veste a capa para pular na água? É muito mais difícil nadar com ela, mas o que importa ali naquele momento é que Pedro se lembrou do seu chamado. Jesus estava botando Pedro nos trilhos novamente, falando: Pedro, você é pescador de homens. E a sua rede estará sempre cheia. E depois eles curtiram um momento ali, comeram um peixinho com Jesus e tiveram essa esperança restaurada. E aí na sua vida? Cara, sério, quantas vezes a gente olha pra gente e fala: acabou. Aquilo que Deus me chamou, acho que não é verdade, acho que não faz sentido. E aí? Hoje, Jesus está falando que você é chamado para fazer discípulos. Jesus está falando que a sua rede vai estar sempre cheia. E você é pescador de homens. Não importa se você é da área de TI, como eu sou, se você é mecânico, se você é publicitário, se você é médico, se você é doutor, se você é de finanças. Eu não sei o que você faz. Eu sei quem você é. E Jesus estava lembrando para Pedro naquela hora quem ele era. E ele falou: Pedro, você é pescador de homens. A partir de agora, lá em Lucas 5, Pedro se tornou um pescador de homens. Ele esqueceu e Jesus falou: Pedro, você é pescador de homens. Mano, o seu chamado não morreu. Aquilo que Jesus tem para você não morreu. Se ele te falou, ele vai realizar. Meu desejo é que a esperança inunde seu coração. Meu desejo é que você abra seus olhos para ver que você foi chamado para fazer discípulos. Se você segue a Jesus, você faz discípulos. Isso não é um programa, sabe, de 6 meses da igreja. Isso é a nossa missão, é a nossa vida. A nossa missão é fazer discípulos. Nós somos chamados para isso. E a nossa rede vai estar sempre cheia. Porque essa é a palavra de Deus para mim e para você. Nós somos chamados para fazer discípulos. Deus abençoe vocês. Nos vemos na próxima. Valeu, galera!